Bom, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito dessa videoaula. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Me ouve, eu sou o Guilherme. Oi, Guilherme. É, eu tive mais uma curiosidade mesmo naquele slide que você colocou sobre produção de energia, que eu acho que está bem lá no final. Aham, E eu achei que um dos equipamentos ali, né, dos protótipos que tinham ali, é bem parecido com o tokamak que a gente tem aqui na USP. aham. Mas eu li também, é escrito que é fusão nuclear, e eu acho que eu sei um pouco superficialmente que tem alguma coisa a ver, né, com fusão nuclear, com física de plasmas, que é o que estuda lá. Aham, E eu achei um pouco parecido, assim, eu não sei se é. E, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. claro. Bom, você tem razão. Esse equipamento aqui é sim um tokamak. Essa pesquisa na área de fusão por plasma, ela é muito interessante porque primeiro se ganha experiência com os equipamentos menores e vai se construindo equipamentos cada vez maiores, né? O tokamak TCABR do laboratório do plasma é considerado um reator tokamak pequeno, de pequeno porte. Então, ele é bastante utilizado para estudo, por exemplo, de dinâmica e estabilidade do plasma, produção de radiação de fundo, enfim, esse tipo de pesquisa. Já esse da imagem é o projeto do ITER, é um, é um tokamak gigantesco que está sendo construído na França. E aqui está a planta do parque onde está sendo construído essa máquina. Né? Meu ponteiro está bem pequenininho, não sei se dá para você enxergar, mas vou tentar desenhar alguma coisa aqui. Não Mas dá sim, consegui ver. aqui, por exemplo, é onde fica o tokamak. Se você for olhar aqui, ó, aqui nessa parede tem uma foto de um desenho esquemático, uma espécie de um desenho artístico do tokamak. Aqui no meio, assim, ó, aqui tá desenhado o plasma. Mas aqui estão as estruturas acessórias, prédios dos cientistas, sistemas de refrigeração, logística, enfim. Isso aqui está um pouco mais atualizado. Isso aqui não está assim hoje, mas definitivamente essa aqui é uma das metodologias de se produzir o plasma que vai dar início à fusão, né? Tem uma característica do tokamak que é a seguinte: ele trabalha em modo pulsado, né? Então ele produz o plasma, produz a fusão e em um certo momento o plasma é extinto. Isso é básico, é uma característica desse sistema de funcionamento do tokamak, porque a existência do plasma, o equilíbrio do plasma depende do campo magnético que o próprio plasma produz, né? Então, de uma vez que o plasma está produzido, qualquer instabilidade faz com que ele seja extinto. E então existe uma outra filosofia que está sendo empregada, que é a do Sterelator, que basicamente se parece com o tokamak, só que ele é todo retorcido, assim, é uma figura bastante interessante. Depois você pode dar uma procurada na internet. Que esse sistema ele é feito todo torcido desse jeito, que é para a estabilidade do plasma depender do campo magnético só das bobinas. Então ele pode operar em pulsos muito mais longos ou até mesmo de forma contínua. Mas esse Sterelator ele está com uma tecnologia muito menos adiantada do que o tokamak, né? Tem o segundo protótipo que está sendo construído na Alemanha, o Wildenstein 7X. O primeiro protótipo que mostrou a viabilidade dessa filosofia é o Wildenstein 7. E ele, enfim, ele mostrou a viabilidade, foi desmontado e agora está sendo construído o Wildenstein 7X. E aí, o que acontece? O ITER, por ser baseado no tokamak, que é mais adiantado, ele é um passo anterior à construção de uma outra máquina desse tipo, um outro reator desse tipo ainda maior, que por enquanto recebe o nome
o nome provisório de demo, porque ele é um Demonstration Power Plant, né? Então, o ITER em si ele não vai produzir o plasma e a fusão para gerar energia para abastecer uma cidade, mas ele vai servir como parâmetros de projeto para o Demonstration Power Plant, que esse sim vai produzir a fusão para alimentar uma cidade, né? Eu fiz o meu pós-doutoramento no Instituto Max Planck de Física de Plasma, é onde foi construído o Wildenstein 7, e onde está sendo construído o Wildenstein 7X, num campus diferente de onde eu trabalhei, mas está sendo construído lá. E lá nesse lugar, lá na Alemanha, foi construído e ainda está em operação e bastante ativo o ASDEX, que é um tokamak que veio antes do JET, que veio antes do ITER, né? Então, eles vão construindo máquinas cada vez maiores para até chegar no Demonstration Power Plant. Basicamente, se faz um plasma de misturas de hidrogênio e deutério, e o que você quer fazer é juntar o próton do hidrogênio com o deutério numa reação que vai produzir hélio, lítio, enfim. São fissões de átomos leves, dessa grandeza, até número atômico 2, alguma coisa assim. Porque, como a gente vai ver na parte de física nuclear, quando você faz isso, quando você junta átomos muito leves, um núcleo de átomos muito leves, ocorre uma liberação de energia, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, porque ainda falta muito para a gente chegar até lá. Mas basicamente é isso. A chave aí, ou por que se aposta tanto em fusão e não em fissão, é porque, primeiro, a fissão ela é ineficiente do ponto de, quer dizer, menos eficiente do ponto de vista energético, porque você tem que gastar muita energia para separar os elementos físseis, e depois você tem que a energia que eles liberam não é tão grande, né? No caso da fusão é bem mais fácil você produzir o material que vai passar por fusão, né? Hidrogênio ou deutério, né? Enfim, é mais fácil produzir, é energeticamente mais favorável produzir isso, mais barato do que produzir urânio, por exemplo, urânio enriquecido. E também pelo fato de que existem historicamente diversos acidentes relacionados a usinas de fissão, né? Isso é uma história, isso é uma coisa bastante debatível, porque para cada acidente histórico que ocorre, logo em seguida se propõe uma nova geração de reatores nucleares. Então, os reatores nucleares construídos hoje, eles são muito mais robustos e muito mais seguros do que aqueles que eram construídos na época de Chernobyl, por exemplo. E se sabe que no caso do acidente de Fukushima, foi um acidente relacionado a um terremoto, né? Enfim, então as gerações seguintes elas têm que vir com propostas de segurança com relação a esse tipo de acidente, terremoto, maremoto, tsunami, etc. Então, o ponto central todo é que a gente não pode ainda abrir mão da fissão na matriz energética global, né? Quer dizer, ela não faz uma parte muito grande da nossa matriz energética no Brasil, se não me engano é 3% apenas, 80% é hidrelétrico, mas em outros países que não têm recursos hídricos como no Brasil, a alternativa é a usinas térmicas, né? Usinas por carvão. E elas são muito poluentes. Então, com aquela história, com o Tratado de Paris, né? O Tratado de Paris, que trata da emissão global de CO2,
né? Então, com essa assinatura de tratado, fica muito difícil se manter usinas termoelétricas, tanto do ponto de vista monetário, porque é a energia mais cara que tem, mas também do ponto de vista ambiental, né? Para você ter uma ideia, na Alemanha, eles estão substituindo, estão aumentando a participação das formas de produção de energia baseado em conversão de energia solar e também por energia eólica, né? E enquanto eu estive lá, se atingiu um ponto onde a quantidade de energia produzida para conversão solar e pela eólica já era suficiente para manter o país, né? Então, eles estão realmente mudando a sua matriz energética. Mas essas são formas de produção de energia, de conversão de energia, que elas são intermitentes, quer dizer, você produz enquanto tem sol ou enquanto tem vento, né? Nas outras situações, você precisa usar, como era a opção que eles estavam fazendo lá na Alemanha, porque estavam fechando as usinas de fissão, era acionar as usinas termoelétricas. Só que é caro, né? Então, para manter essas usinas desligadas enquanto se tem sol e se tem vento, era necessário pagar para a usina para ela não fechar, né? Então, veja qual que é a complexidade desse problema. É uma usina que produz energia com o método mais agressivo do ponto de vista ambiental, mas que você tem que pagar para manter ela fechada, porque se você não para manter ela desligada, porque se você não paga, ela fecha e aí quando você precisa não tem, né? Então é previsto que a fissão, aliás, a fusão tome parte dessa matriz energética, justamente porque ela é uma forma de energia limpa, mais barata, mais eficiente, mas ela tem essa questão de que ela necessita de uma energia inicial, né? Você precisa ligar o reator, e o reator ele funciona a energia elétrica, né? Então, você pode pensar nele como um amplificador de energia, alguma coisa assim, mas ele precisa de uma parte, uma quantidade de energia elétrica inicial. Aí vai ser uma decisão política ou uma decisão guiada por argumentos científicos, mas no final vai ser uma decisão política de quem vai prover essa energia para os sistemas de fusão, né? Se vai ser eólica, se vai ser solar, se vai ser fissão, né? Mas algum tipo de energia tem que ser adicional à fusão. Eu não sei se era isso que você queria ouvir, não sei se foi muito, mas Não, entendi, interessante. é isso que eu Bacana, achei sei. interessante. Tá. E do ponto de vista de segurança, assim, a reatores de fusão seria a mesma coisa do reator de fissão? Não, não é a mesma coisa, porque o que acontece é o seguinte: no reator de fissão, quando aquele átomo pesadão e instável se quebra, ele libera energia, essa energia aquece uma certa quantidade de água, essa água aquecida vai girar a turbina que vai gerar eletricidade. No caso da fusão, quando você funde os dois núcleos leves, se gera a liberação de uma energia que vai aquecer uma água que vai gerar uma turbina. A diferença entre elas, do ponto de vista de segurança, é qual é o resíduo radioativo que sobra, né? Do ponto de vista da fissão, eles são elementos radioativos muito radioativos, né? Com uma atividade muito alta, e eles têm meia-vida muito longa. Então, eles têm que ser, mesmo depois que foram usados, eles têm que ser estocados por centenas de anos para se esperar a atividade baixar. Isso tem uma série de problemas, né? Onde você vai estocar esse negócio? Você tem que manter aquilo extremamente sinalizado, quer dizer, você guarda num galpão, aí depois as coisas acontecem, se esquece que tem lá, alguém vai lá e abre. Isso não pode acontecer de forma alguma, né? Então, tem que ter uma logística para estocar esse material por um longo tempo até que a atividade baixe. Já do ponto de vista da fusão, o que acontece é que esses materiais que resultam da reação, eles são ainda radioativos, mas numa atividade muito mais baixa e numa meia-vida muito mais baixa, né?
Especificamente, a gente pode pensar que um dos problemas é que esse deutério, que é o material radioativo que sobra, lítio e tal, ele fica grudado na parede do reator, né? Então, essa parede, ela, por causa das condições de ambiente radioativo ali do plasma, ela se degrada com o tempo. Então, de tempos em tempos, você tem que trocar aquela parede. Aí você retira, ali dentro da parede vai estar permeado deutério, lítio e tal. Essa parede tem que ficar estocada por um tempo, mas é um tempo menor do que o material, o tempo que você tem que estocar o material de fissão, né? Então, tem essa diferença. Agora, tem a questão assim, num acidente, o reator de fusão ele se desliga e o material radioativo fica ali depositado na parede do tokamak, enfim, ele fica ali restrito. Agora, no caso de acidentes com as usinas de fissão, por exemplo, como você pode, sei lá, você pode acompanhar relatos, no caso, por exemplo, de Chernobyl, onde material radioativo foi lançado na atmosfera por causa da explosão, ou então em Fukushima, que além disso ainda teve problema de infiltração no solo, enfim, tem uma série de problemas aí que são muito mais perigosos no caso da fissão do que no caso da fusão. Mas ainda existem algumas preocupações, quer dizer, mas essas preocupações são significativamente menores por causa da fusão, mas elas ainda existem. Beleza, obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Eu tenho, professor, o Celso. O senhor está me Oi, ouvindo? Celso. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Professor, eu sou do tempo que o rádio, tanto o rádio quanto a televisão, eles eram de válvula. Uhum. Então, as válvulas eram mais ou menos de tamanho padrão. E esses aparelhos, eles têm mais ou menos a mesma dimensão. Daí apareceu esse transistor, Uhum. né, que foi inventado. Então, o rádio, de início, só podia ligar na parede. E depois, daí começaram a fabricar os primeiros rádios transistorizados, e ele diminuiu de tamanho. Uhum. Ficou mais ou menos o tamanho de um tijolo. Depois, posteriormente, foi diminuindo, até ficar esse ladinho que nós temos aí. Sim. E é o seguinte, e ele tinha uma grande vantagem, porque a gente não precisava ligar ele na tomada. Ele funcionava com a pilha. Então, a gente podia levar para qualquer lugar que a gente quisesse. Foi um avanço. E, quem tinha esse rádio aí estava na ponta da tecnologia. Então, houve esse grande passo. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações dessa transformação que houve e explicasse o que é esse transistor, por que ele revolucionou, né? Porque pela aula, ele é quântico, né? E antigamente, o rádio original, me parece, não sei se a palavra é correta, é eletrônico. Então, eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações, esclarecimento sobre esse processo. Pois não, vou tentar, tá bom? Vamos aqui só para a página aqui para ficar uma imagem temática aqui. Eu vou fazer uma breve introdução histórica e aí eu vou chegar no ponto que você está mencionando, tá bom? Esses três cientistas, eles trabalhavam nessa empresa, a Bell Labs, e eles estavam procurando por uma alternativa à válvula, né? E por que eles estavam procurando isso para uma alternativa para a válvula? Um dos motivos era exatamente esse que você comentou, o consumo energético, né? Porque uma válvula ela é baseada num processo que é um processo de emissão termoiônica. Então você tem que esquentar um filamento para que esse filamento aquecido emita elétrons que vão ser atraídos para um outro eletrodo, e existe uma grade entre o filamento e o eletrodo para que você controle o fluxo dos elétrons. É para isso que serve a válvula, para controlar fluxos de elétrons. E aí, para você aquecer esse filamento, você tem que oferecer uma potência
que produza aquecimento suficiente para que esse filamento fique rubro, né? Para que ele chegue no regime de emissão eletrônica. E essa quantidade de potência, ela é definida pelo material do filamento. Quer dizer, você produz geralmente um filamento de tungstênio, né? Como essas lâmpadas incandescentes, e elas produzem, o filamento aquecido produz os elétrons que vão ser controlados pela tensão de grade. Aí o que acontece? Essa potência térmica que você tem que adicionar, você tem que dar ao sistema, ela é alta, né? Você tem que... uma pilha não aguenta segurar uma válvula por muito tempo. Então o que se procurou foi uma alternativa de baixo consumo energético, e o transistor consome quase nada de energia para fazer essa regulação da passagem dos elétrons, mas era uma questão, quer dizer, a teoria a respeito do funcionamento do transistor, ela não estava pronta na época, né? Daí entra o papel do Shockley, que é esse cara aqui no meio, esse cara aqui é o Shockley, mas também muito ativamente do Bardeen. O Shockley, ele era, digamos assim, o líder da equipe, né? Ele tinha tarefas administrativas dentro do laboratório, dentro da empresa. Então existia uma interação muito forte entre o Bardeen, que era um físico teórico, e o Brattain, que era um físico experimental. Então eles trabalharam muito conjuntamente. Quando eles fizeram esse protótipo que está mostrado aqui, né? Que é um transistor, enfim, é um transistor clássico, digamos assim. E depois que eles demonstraram a viabilidade, aí veio o Shockley com a teoria do transistor de emissão de campo. Mas, enfim, essa história entre eles é uma história muito complicada, eles se desentenderam durante um tempo, enfim, tem uma conotação política da interação entre eles e muito do que vem depois da história do William Shockley. Mas a questão fundamental era que se conseguia controlar o fluxo de elétrons a partir de um potencial que você põe no terminal, que hoje a gente chama de terminal de gate, né? Terminal de portal, digamos assim. Mas o transistor não consome energia. E pelo fato de ser uma tecnologia baseada simplesmente no controle de tensão, esse dispositivo ele pode ser reduzido. Aqui, ele tem esse tamanho gigantão aqui, mas na verdade, o transistor ele está aqui nessa junção, aqui, ó, aqui na interface entre os metais. São diversos metais diferentes aqui, mas o transistor mesmo ele está só lá na interface, lá no ponto de contato. Tudo isso que você está vendo de resto é apenas suporte, é uma característica do trabalho do Brattain, que ele tinha a característica de trabalhar de forma improvisada, né? Então tem esse aspecto meio rústico. Mas o transistor mesmo ele é muito pequenininho lá, então você pode miniaturizar isso de uma maneira muito drástica. E isso também contribui para o consumo energético, quer dizer, quanto menor for o sistema, menos fio de conexão entre os componentes você tem que usar, então você tem menos efeito Joule por dissipação nos terminais, etc, etc. Então, eu não sei se isso atende ao que você pediu para comentar, mas é isso. Sim, professor. A respeito dessa miniaturização das coisas, né? E o senhor está dizendo que é pequenininho. Esse transistor aí ele substitui uma válvula. A válvula tinha um tamanho grande, um tamanho avantajado, né? Tanto que os dispositivos eles eram grandes. Então, quando apareceu o transistor, os aparelhos começaram a ser reduzidos em tamanho. Mas está bem explicado, o senhor me esclareceu muito bem. Tem mais uma questão que está relacionada agora ao desenvolvimento do computador, né? Que é o fato de que nesses computadores antigos, como o ENIAC, por exemplo, ele era conhecido como um computador eletromecânico,
porque ou ele tinha algumas partes que funcionavam como com válvulas e outras partes que funcionavam com relés mecânicos. E esses dois componentes, apesar da válvula termiônica ser mais rápida, eles ainda são muito lentos. Agora, o transistor não, ele é ordens de grandeza mais rápido, né? Então, quando você substitui as válvulas termiônicas por válvulas e os relés mecânicos por transistor, você ganha em quantidade de cálculos por segundo que você pode fazer num computador, né? Então, esse também foi um boost, né? Um dos motivos do transistor revolucionar a era da informação, né? Tem uma questão que é interessante, que foi logo depois que o transistor foi tornado público, teve uma empresa, se não me engano, que foi no Japão, que passou a adotar o transistor para produzir calculadoras. E o único objetivo era vender calculadora em grande quantidade para baratear a produção do transistor, né? Então, também tem essa componente econômica que favorece a tecnologia do transistor, né? Tem muitas empresas que passam a vender material, rádio, calculadora, etc., que consomem muito transistor e isso acaba barateando a produção, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Professor, sobre a questão do transistor, a lei de Moore estava falando, né, que a tendência é que ele dobre o número de transistores, né, no presente em computadores ao longo do tempo. Isso se dá porque ele vai diminuindo de tamanho. E aí eu lembro de estar lendo sobre o limite físico, que é quando o tamanho do transistor começar a chegar perto de uma escala ali atômica, né? E aí, como eu acho que eu não entendo muito de computador, eu não tenho ideia de qual é o tamanho que isso tem hoje em dia, para saber se essa coisa do limite físico do transistor é uma coisa que está perto de acontecer ou se é uma coisa ainda distante. Olha, é Mariana, né? Isso. Oi, Mariana, bom dia. Então, essa é uma boa pergunta. É o seguinte, eu não sei se... Eu acredito que não, mas... não sei se você acompanha o desenvolvimento porque isso é uma coisa técnica, né? Um assunto muito técnico, mas não sei se você acompanha o desenvolvimento ou a liberação de novos produtos pela Intel, por exemplo, né? Tem algumas empresas que hoje dominam o mercado de CPUs, que é a Intel, e de GPUs, que é a placa de gráfica, que é a NVIDIA. Então, elas têm tecnologias bastante avançadas para a produção desses dispositivos. Mas, recentemente, a AMD começou a produzir uma nova tecnologia de CPUs e de GPUs e tem suplantado essas empresas consagradas em performance e em custo. E a diferença é que tanto a Intel quanto a NVIDIA, elas ficaram, digamos assim, paradas na tecnologia dos 12 nanômetros, os 10, 12 nanômetros. E a AMD, ela desenvolveu a tecnologia dos 7 e dos 5 nanômetros, né? Que é o tamanho de pitch. Pitch é a distância entre dois transistores, né? Distância característica entre dois transistores dentro de um chip. E isso vem acontecendo nos últimos 5 a 8 anos, alguma coisa assim. E essas empresas, na tentativa de reagir a esse avanço da AMD, têm tentado alcançar essa tecnologia de 7 e de 5 nanômetros, mas elas têm tido insucesso nessa tentativa. Qual que é a diferença entre as tecnologias? É que os dispositivos conseguem ser mais rápidos, com um consumo energético inferior à tecnologia anterior,
e também com uma necessidade de dissipação térmica também menos restritiva. Por que eu estou falando isso? É porque já está se chegando no limite, não no limite quântico, mas no limite de produção. Isso porque esses dispositivos, eles são feitos com o que se chama de máscara ótica, alguma coisa assim. Então, está se chegando no limite de difração de fótons das máscaras que eles utilizam lá. Então, a gente está chegando, sim, perto do limite de tamanho do transistor, mas para a gente chegar ainda nesse limite, existem vários entraves tecnológicos que nos impedem de chegar até lá, que é a produção dos CPUs que tenham dimensão de transistor, dimensão de pitch, reduzida a ponto de que esses efeitos quânticos eles apareçam. Mas sim, nós estamos chegando lá. Só que, enfim, como eu disse, a nossa tecnologia não permite ainda que a gente consiga produzir transistores tão pequenos assim. Existem pesquisas na tentativa de se fugir desse limite, né? Isso eu já sou totalmente ignorante e não consigo te responder, mas tem relação com produção de transistores a partir de grafeno, enfim. Mas isso eu já não entendo muito bem. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu mais divaguei do que qualquer outra coisa. Não, respondeu sim, deu para entender. E outra questão que eu tenho, mas aí eu posso estar falando muita bobagem porque eu realmente não entendo muito de funcionamento de computador, mas o que eu sei é que computadores tradicionais, né, eles operam em bits que são binários, né, então ou é 1 ou é 0, e aí eu lembro de estar vendo sobre computador quântico, e aí pelo que eu entendi, a base da ideia é que ele não é binário. E aí eu queria entender um pouco melhor, só porque eu realmente não sei. Eu não sei se isso é muito avançado, se a gente vai ver isso mais pra frente no curso, mas é só por curiosidade. Eu não me sinto competente para responder essa pergunta para você. Porque até onde eu entendo, o computador quântico ele ainda é binário. Porque você estoca a informação, ou guarda a informação, processa a informação relativas à orientação do spin, que pode ser para cima ou para baixo. Então ele ainda é binário. Eu acho que a vantagem do computador quântico é que essas informações, ou esses processamentos, eles podem se dar de forma quase que instantânea. Mas, enfim, é um comentário que foi assim, da minha lida em alguns artigos de divulgação, mas eu não me sinto à vontade para te dizer que isso é definitivamente verdade. Mas, enfim. Mas, assim, computação quântica não é uma coisa que se engloba nesse curso, não. Tá? Para minha sorte, porque esse não é um assunto que eu entendo muito, mas existem outros cursos, outros professores no Instituto que podem orientar melhor nessa área. Não sei se eu respondi, quer dizer, eu não respondi a sua pergunta, mas eu não sei se ela foi o suficiente. Não, era uma questão mais de curiosidade mesmo. Eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa nesse sentido, que é mais de curiosa mesmo do que com relação ao curso. Obrigada. Tá, nada. Mais alguém tem perguntas? Tinha uma no chat, professor, do João Pedro, que perguntou Chat. do que são feitos os transistores. Essa é uma boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo abrir a página de chat aqui. Consegui. Vai ficar meio que na frente de vocês, mas... Os transistores, eles são feitos... Eu vou te dar a resposta antiga e a resposta nova, tá certo? A resposta antiga é a seguinte: os transistores, eles são feitos de algum material da tabela periódica que seja considerado um material semicondutor. O material semicondutor é um material que ele é condutor de eletricidade a determinadas temperaturas e isolante a outras temperaturas. Ou seja,
ele está bem no limiar entre ser isolante e condutor. Ele só depende de um pouquinho de energia, que pode ser até da ordem da energia térmica. E aí é por isso que o transistor ele consome pouca energia, porque você dá essa energia necessária pela tensão no gate. E aí, como ele está no limiar, ele pode ser isolante ou condutor, a depender da tensão que você põe no gate lá. Basicamente, o transistor ele funciona graças à teoria de bandas. E essa teoria de bandas está incluída nesse curso aqui, né? E aí, o que acontece? Dado que a teoria de bandas avançou muito, hoje se produz transistores ou elementos semicondutores, materiais semicondutores, a partir de materiais orgânicos, por exemplo, como sendo os OLEDs, né? Organic Light Emitting Diode. Então, existem algumas combinações de elementos na qual você consegue uma estrutura de bandas que seja análoga a de um material semicondutor. Agora, que materiais são os semicondutores clássicos que estão na tabela periódica? São basicamente, do ponto de vista tecnológico, viáveis, o silício e o germânio. E também tem a mistura de arseneto de gálio, né? Você junta arsênio e gálio para montar um cristal, e o resultado é um material semicondutor, né? Agora, com o avanço da teoria de bandas, você pode produzir os semicondutores também a partir de material orgânico. O Gilberto fez um comentário aqui muito pequeno, dependendo do microscópio não dá para ver. É verdade. Mas, assim, a gente está numa tecnologia que o microscópio eletrônico ele é mais do que suficiente para ver os transistores, né? Então, o microscópio eletrônico ele tem uma resolução muito inferior de tamanho, né? Essa questão de falar de resolução é complicada, mas o microscópio consegue ver coisas ainda muito menores do que um transistor, o microscópio eletrônico. Cerâmicas não são materiais semicondutores, Gilberto, se você está perguntando. A cerâmica ele é um sólido iônico. A gente vai ver que durante o curso que são sólidos iônicos, e os sólidos iônicos são os piores condutores de eletricidade que se pode ter, porque os elétrons estão fortemente ligados às moléculas. Mas aí a gente vai ver isso ao longo do curso, tá bom? As cerâmicas são bons materiais para se fazer capacitores, na verdade, que é onde você quer uma isolação muito grande. Mais alguém tem perguntas? Pode fazer pergunta no chat. Professor. Oi, com quem eu falo? É o Vinícius, tudo bom? Oi, Vinícius, bom dia, tudo bem? Tudo bem. O que eu vou falar com o senhor aqui é meio que em cunho de um papo mesmo, e também eu queria saber se o senhor entende, porque eu acho que o que eu vou perguntar para o senhor é mais uma pergunta meio que específica, talvez, para microeletrônica. Então, sinta-se à vontade, caso nem tudo seja respondido, tá? Mas vamos lá, vamos ver. Um papo. Eu, por um tempo, eu fiz uma iniciação científica na Poli, justamente na fabricação de um transistor. Eu participava da parte da fabricação, na parte da fabricação do filme fino da camada dielétrica do transistor. E o pessoal do mestrado, do doutorado, me explicavam muita coisa que eu ficava muito boiando, essa é a palavra. Eu ficava meio perdido por causa das relações que tinha com o controle de tensão. No dispositivo tinha algumas correntes e tensões específicas que eu não entendia tão bem assim. Também tinha a caracterização também da constante dielétrica, que eu também tinha que começar a pensar. E muito disso, eu peguei um montão de artigo para estudar, algumas coisas eu consegui já compreender, mas a minha pergunta, eu precisava dar o contexto para perguntar, né? Eu queria saber, assim, num dispositivo de um transistor e tudo mais, essa comunicação que é feita ali para criar o capacitor também, ali dentro do transistor, eu nunca entendi direito como que fazia essa comunicação para o controle de tensão
é uma coisa específica, por isso que eu não sei se eu deveria estar perguntando, mas é do controle da tensão e você fazer o controle da tensão e controlar também a corrente junto também, para o transistor funcionar de forma a ser uma tensão satisfatória, assim, para ter uma espécie de campo elétrico ali surgindo ali no semicondutor com o dielétrico. Eu queria saber se realmente faz sentido um transistor ser tão pequeno e ter uma tensão tão pequena para funcionar em um dispositivo. Eu queria entender direito isso. Tá bom. Eu vou te dizer o seguinte, a resposta para a sua pergunta, ela está no curso. Ela tem uma aula a respeito de como funciona o diodo e como funciona o transistor. E nessa aula eu vou explicar para você, para a turma, como funciona essa questão de aplicar uma tensão no gate, o que acontece na distribuição eletrônica dos materiais, e etc. Eu não quero dar nenhum spoiler, né? Então eu vou deixar para responder essa sua pergunta na aula de transistores. Mas basicamente o que a gente pode dizer é o seguinte, que essa tensão ela vai ser apenas o necessário para fazer uma transição eletrônica dentro do dispositivo. Enquanto que essa transição ela vai depender de que material que de que elemento químico que está disponível ali, quem está doando esse elétron, quem está recebendo o elétron depois. Então, são sempre diferenças de energia muito pequenas que estão relacionadas ali ao orbital eletrônico. Na verdade, é a mistura de orbitais, porque são átomos juntos, né? Essa é uma questão bastante fundamental do curso de Física Moderna 2, ou da primeira parte ali de Física da Matéria Condensada, que é a gente estudar os orbitais quando os átomos estão juntos, né, formando moléculas, formando materiais, etc. Agora, o que eu posso comentar a respeito disso que você está dizendo é que essa combinação de materiais, essa escolha de que orbitais vão ser, quem vai ser o doador, quem vai ser o receptor, é basicamente o que define o que a gente pode dizer a classe do transistor, né? Porque quando a gente fala transistor, a gente está falando de um conceito, de um componente eletrônico, como ele funciona e tal. Agora, quando você vai olhar o transistor na loja para vender, aí existe o BC327, BC547, existe uma infinidade de transistores. Agora, o que muda entre um transistor e outro? Na verdade, é o material que ele é composto, a geometria com que os eletrodos são dispostos, que afetam, por exemplo, a tensão de ruptura, como você falou, da constante dielétrica, afeta, por exemplo, a resposta temporal, aquele que é mais rápido, aquele que é mais lento, aquele que aguenta mais corrente, aquele que aguenta menos corrente, enfim, é função do engenheiro eletrônico decidir qual transistor usar, baseado nas especificações do projeto que ele está realizando. Agora, tem uma outra pesquisa em microeletrônica, que é feita por físicos e por engenheiros, que é como viabilizar aquelas condições dadas as restrições impostas pela natureza, né? De orbital, de constante dielétrica, enfim. Mas a resposta física mesmo, eu gostaria de guardar para a aula, se você não se incomodar, se não tiver muita pressa para fazer algum relatório, alguma coisa assim. Não. Tá. Isso. Mas porque depende de toda uma construção, né? Até a gente chegar lá, que eu vou mostrar para vocês como funciona um átomo com vários elétrons, depois eu vou mostrar o que funciona quando dois átomos chegam perto um do outro, aí o que funciona quando um terceiro átomo chega perto, e aí a gente vai extrapolar para um sólido, né? Então, essa é basicamente a necessidade que a gente precisa construir de conceitos até lá. Não, maravilha, não. Ainda já me ajudou bastante a entender algumas coisas, mas relatório eu já não me preocupo mais, porque eu já até saí da iniciação científica, mas era mais realmente uma curiosidade mesmo, que eu fico feliz de saber que vai ser ainda citado ainda, então, obrigado. O Guilherme no chat está perguntando se eu vou explicar como funcionam as válvulas. Guilherme, eu não vou explicar não faz parte do curso, mas eu acredito que uma busca na Wikipedia possa resolver esse problema, tá? Se não for suficiente, aí você pode me mandar um e-mail ou uma pergunta no WhatsApp e a gente elabora a partir daí, tá bom? Eu vi que o Gilberto levantou a mão.
Não sei se ele quer abrir o microfone para fazer uma pergunta. Oi, professor, eu quero fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia. A aula tá começando, tô gostando bastante. Enfim, ela é um pouco filosófica, talvez não tenha muito relacionado, mas como eu acho que está no início, talvez depois a gente comentar sobre... Inclusive porque eu estava vendo sobre os painéis fotovoltaicos e acho que tem uma relação com o efeito fotoelétrico, né? Não sei muito bem como funciona. Mas a questão é que eu estou lendo o Leibniz, né? Os Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, e também estou lendo Galileu na minha hora vaga, e os dois concordam numa coisa, que eles falam assim, que é em questão da quantidade de movimento, né? Que assim, um corpo que faz assim, que sai do zero, né? E vai a uma determinada velocidade, ele passa por todos os estágios de velocidade até chegar naquela velocidade. Por exemplo, de 0 a 10 metros por segundo, ele passa por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até aqueles que não são sensíveis para a nossa, por exemplo, contabilização. Claro, porque os dois têm uma máxima do contínuo. E aí, com relação ao efeito fotoelétrico, aí me surgiu a grande dúvida, porque precisa de uma energia determinada para que o elétron seja espirrado, né? A falar espirrado, esqueci a palavra certa, ejetado. E aí, se nisso, né, aconteceria de ter esse salto, né? Porque seriam as máximas do Leibniz e do Galileu, de que você partiria do zero e aí você não tem um carregamento, né? Então parece que vai do zero e você pula para 20 metros por segundo, por exemplo, né? E aí sem passar por todos os estágios da velocidade. E aí tem alguma coisa filosófica que trata sobre isso? É realmente isso ou não? O que o senhor acha? Olha, a minha filha, acho que ela também partilha da sua... É o seguinte, o que eu posso dizer para você é que o que a gente observa na natureza é que esse processo é quantizado, né? Ou seja, ele sai da sua energia inicial e vai para a sua energia final com a absorção do fóton imediatamente. Mas existe a restrição imposta pelo princípio da incerteza de Heisenberg, né? Δe vezes Δt tem que ser maior ou igual a cortado sobre 2. Então, não dá para saber o que acontece com o processo dentro desse limite temporal imposto pelo princípio da incerteza de Heisenberg, né? Então, do ponto de vista do que a gente consegue observar, é um processo quantizado. Agora, se ele realmente passa pelos estados intermediários de momento, essa é uma questão que não dá para responder por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Então, eu acho que aquela visão pragmática da física, da física quântica, com a interpretação de Copenhagen, né, de que tem algumas perguntas que a gente não faz porque a gente não tem acesso à resposta, eu acho que ela se aplica a esse caso, por exemplo. Então a gente pensa, a gente interpreta e a gente modela os efeitos quânticos como sendo discretos, como sendo variações discretas no tempo, justamente porque o que está dentro do limite do princípio da incerteza de Heisenberg a gente não tem acesso. Não sei se eu respondi a sua pergunta e nem se satisfez a sua curiosidade filosófica. Respondeu por um ponto, mas legal, professor, obrigado. Mas a gente tem que pensar também que não dá para a gente adequar o pensamento de Galileu na ótica da mecânica quântica, né? Tem essa questão também. É porque esse pensamento, professor, parece um pensamento moderno, assim, atual, contemporâneo, né? Porque essa coisa de você ter sensível, né, que o Leibniz cita, que eu acho bem legal, assim, nem tudo que você percebe, tal porque você não está percebendo, não significa que não está acontecendo, né? Então, de certa forma, eu entendo isso como algo contemporâneo também, né? E é exatamente solução, por isso que eu estou jogando. Você veja que eu jogo a culpa no princípio da incerteza de Heisenberg, né? Eu digo que não dá para a gente saber até para limites de tempo inferiores ao que é imposto pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Então, a gente acaba jogando a culpa no princípio da incerteza de Heisenberg, né? Então, se está acontecendo, a gente é impedido de ver. Acho que essa que talvez possa ser uma interpretação possível. Porque, assim, realmente, na minha visão, professor, se está acontecendo,
Então, o fenômeno não pode ser quântico, porque como é que ele está ganhando, está incrementando de tempos em tempos? Porque, ao meu ver, se fosse ao quântico, você recebe uma dose lá, pum, né? E aquela dose já vai te dar uma velocidade X, que é equivalente àquela energia que você está recebendo, já que a gente conhece energia também por movimento, certo? Por velocidade. E aí seria essa conversão dessa energia puramente para velocidade. Enfim. Então, mas aí que tá. Eu acho que o que talvez tenha talvez até uma questão mais fundamental a respeito disso aí é a gente é impedido de ver o que acontece dentro do limite da incerteza, do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Então, eu estou abrindo a possibilidade para que isso ocorra lá, porque eu não consigo acessar a informação que tem lá. Então, eu não estou dizendo que ocorre, né? Eu só estou dizendo, dentro do limite de tempo, que é h cortado sobre 2 ΔE, eu não sei o que acontece. Pode ser o que for que aconteça lá, eu não sei e nunca vou conseguir saber. A questão é que, do que eu consigo fazer, do que eu consigo medir, do que eu consigo observar, ela é quântica, uma natureza quantizada. Acho que é essa que talvez seja a resposta, né? Porque Sim. que eu tenho que te dar, eu como professor tenho que dar para o aluno de quântica. Não, sim, eu tô aceitando essa resposta para não te aprovar. Ou, quer dizer, não, eu acho legal, porque acho que a gente já discutiu isso muito no passado, sobre essa coisa quântica ser estranha, mas sim, eu aceito a resposta. Eu acho que e veja toda a que tem uma tecnologia, coisa o senhor vem importante a gente demonstrando. manter no foco aqui, que é o seguinte: por exemplo, as órbitas dos elétrons nos átomos, elas são quantizadas, elas são discretas. Só existem algumas órbitas que são solução da equação de Schrödinger e outras não, né? Alguns orbitais são, outros não. Agora, isso é porque o elétron está confinado num potencial, porque quando ele está livre, ele pode adquirir qualquer posição, qualquer velocidade, né? Tem essa questão. Então, do ponto de vista, seja da mecânica quântica, seja galileano, o elétron vai passar por todos os estados de aceleração quando submetido a um campo elétrico, por exemplo, se ele estiver livre, né? Se ele tiver uma força imposta a ele, ele vai acelerar continuamente, como acontece em aceleradores de partícula, mas você tem que pensar, você tem que levar em consideração que ele está livre, ele não está preso no potencial. Então, a quantização, lembra disso, a quantização na mecânica de Schrödinger, ela vem de potenciais aprisionadores, potenciais restritivos, né? Tem que sempre lembrar disso. Legal, professor, obrigado, hein? Acho que essa foi uma tecla que eu bati bastante no Física Moderna 1, e a gente tem que sempre manter isso em mente. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode fazer pergunta pelo chat também, tá bom? Professor, em materiais de divulgação científica, né, divulgações científicas sérias, a gente sempre vê dois termos assim que levam o nome de quântica, e eles são um pouco explorados e tudo mais, que são o tunelamento quântico, que a gente já viu no semestre passado, e também tem um outro, que é o entrelaçamento quântico. Isso a gente vê no curso, em que área da física quântica que isso está relacionado, e o que é, mais ou menos assim. Tá. Guilherme, né? Isso. Bom dia, Guilherme. Olha, é assim, a gente não vê muito a respeito disso em Física Moderna 2, a gente vê uma breve questão que não, assim, é ligeiramente relacionada a isso, mas acho que a gente vê, talvez veja isso em cursos de mecânica quântica mais avançados, principalmente aqueles que estão relacionados, aí vai depender, se você quer saber do ponto de vista mais fundamental, ele vai estar relacionado à física de partículas, mas de
de uma forma mais prática ou mais aplicada nos cursos que englobem essa questão de computação quântica e etc. Mas, basicamente, assim, de um exemplo bem mais básico, se você lembrar daquele processo de criação de pares que a gente viu em Física Moderna 1, um fóton, ele, quando colidia com um núcleo muito pesado, para conservar momento e energia, ele criava duas partículas, um elétron e um pósitron, né? Então, ali, naquele processo, a gente via conservação da energia, conservação do momento, e está embutido também uma certa conservação de carga, né? Porque o elétron ele tem carga negativa, o pósitron tem a mesma carga em módulo, mais positiva, e, de certa forma, a carga antes e depois ela se conserva. E aí, o que acontece? Tem outras conservações que eu não mencionei naquela hora, porque elas não eram pertinentes, mas tem conservação de paridade, conservação de spin, conservação de um monte de coisa, que é pertinente a cursos mais avançados de mecânica quântica. Então, a gente vai ver um assunto que resvala mais ou menos isso daí, que é a paridade da função de onda, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que esse entrelaçamento quântico está relacionado com o seguinte fato. Se você tem que conservar o spin, o spin do elétron e do pósitron produzidos ali naquele fenômeno de produção de pares, eles estão entrelaçados pelo princípio da conservação, né? Então, o que acontece, basicamente, é que se você medir o spin de uma partícula, automaticamente você sabe o spin da outra, independente de onde ela esteja, né? Então, se você for pensar do ponto de vista mais fundamental, por que essa conservação existe, né? Por que é essa paridade, por que ela se conserva, em que condições existe a violação da paridade, violação da carga da paridade, né? E também relacionado a aspectos práticos, quais são as implicações de você conseguir medir um spin e automaticamente saber o spin da outra partícula, né? Coisa desse tipo. Então, por que isso é importante? Porque do ponto de vista da mecânica quântica, imagina que essa questão ela é análoga à experiência do gato de Schrödinger, né? Enquanto você não mede, você tem como dois estados possíveis para o spin de cada uma das partículas, né? O spin para cima e para baixo, digamos assim. Então, quando você mede uma, automaticamente colapsa a função de onda da outra, né? Porque você já sabe qual é o spin da outra. Então, do ponto de vista desse assunto, tem pouco nesse curso e não sei se isso mais ou menos dá um encaminhamento para a sua pergunta, mas ela basicamente acho que é isso, quer dizer, existe uma questão a respeito da violação da carga e da paridade que está relacionada à produção da matéria, né? Se o universo é criado a partir de processos onde se cria partículas e antipartículas, por que o nosso universo que a gente conhece é composto de partículas? Onde estão as antipartículas que foram criadas junto com as partículas que a gente conhece, que compõem o nosso universo, né? Onde estão elas? E a questão, uma teoria é de que em algum momento no Big Bang houve a violação da paridade, chama-se CP violation. Mas enfim, são assuntos que não estão no escopo de Moderna 2 e são assuntos que eu acho que são assuntos de pesquisa atualmente, né? Então, tem toda a pesquisa a respeito de CP violation, também da informação quântica, etc., de entrelaçamento quântico, e aí a gente entra na área de outras pessoas que não é a minha, basicamente. Beleza, entendi. Eu já vi muito desse negócio da violação aí também, mas eu acho que muito dessas divulgações elas não estão assim tão bem feitas, apesar de serem honestas, elas não estão tão bem feitas. Uhum. E tem outra questão também que fala que, por exemplo, se você mede
partícula aqui na Terra, por exemplo, aqui na Via Láctea, e se você mede, você mede aqui uma na Via Láctea, você já vai saber qual que seria a paridade da que está em Andrômeda, caso elas estiverem muito longe. Tem aquela coisa da velocidade da luz, né? E, tipo, a forma que eles misturam um monte de coisa, aí dá para entender que, tipo, tá, mas a informação chegou para nós instantaneamente aqui, mas a gente sabe que tem um limite de velocidade no espaço, né? Então parece que eles estão colocando a relatividade assim de uma forma não muito apropriada nessa situação, né? Porque foi o que você falou sobre a possibilidade do que você falou sobre o colapso da função de onda, né? Bem, seria basicamente a mesma ideia, né? Eu acho que tem uma coisa que confunde bastante, que é o fato da gente relacionar, e eu fiz isso também, de forma... Enfim, eu fiz porque todo mundo faz, mas eu não acho que seja exatamente produtivo, que é o fato de que a gente põe essas coisas em termos de informação. Quer dizer, a gente mede o spin de uma partícula aqui e automaticamente conhece o spin da outra, então a informação se propagou com uma velocidade mais alta que a velocidade da luz. Mas a gente pode colocar essa questão em outros termos. Suponha que uma dessas partículas que foram criadas e que têm os seus spins acoplados, as suas características emaranhadas, elas se distanciam dessa forma como você falou, onde uma dessas partículas está aqui na Terra, a outra está em Andrômeda, e que vai acontecer algum processo físico aqui que dependa do spin dessa partícula, né? Então, se você for pensar do ponto de vista quântico, existe uma correlação entre um processo que ocorra aqui e um processo que ocorre em Andrômeda, dada as funções de onda das duas partículas, né? Qual vai acontecer primeiro? Qual vai acontecer e vai obrigar um outro efeito a acontecer lá em Andrômeda, né? Então, se um efeito aqui, que ocorra de uma determinada maneira se o spin for para cima, ou ocorra de outra determinada maneira se o spin for para baixo, analogamente vai ter um processo idêntico lá em Andrômeda, né? Então, se esse efeito ocorre agora aqui, quando ocorrer em Andrômeda, qual vai ser? Ele vai ter que estar correlacionado com o efeito que ocorreu aqui também. Independente do tempo de distância entre os dois processos, entende? Então, existe uma dificuldade de se compatibilizar com a teoria da relatividade, a mecânica quântica, do ponto de vista desse entrelaçamento quântico, também por questão desses processos. Quer dizer, não sei se eu me faço claro o suficiente, mas o resultado desses dois processos, uma hora pode se encontrar. E aí, desse ponto de vista, qual que é o que aconteceu primeiro, quem que está correlacionado, né? Veja que tem uma analogia aí com aquela história de propagação de incertezas no laboratório, né? Quando as coisas estão correlacionadas, a gente tem que adicionar um termo de correlação, porque a incerteza de uma grandeza interfere na incerteza da outra, né? Então, essa que é a questão. Você tem um processo quântico, probabilístico, que está ocorrendo aqui e outro que está ocorrendo lá. E eles estão correlacionados, e essa correlação é dada na origem, no entrelaçamento quântico. Então, quando a gente coloca em termos de informação, a gente automaticamente já tem um processo interno que relaciona a informação com algumas coisas. E elas não são exatamente diretamente relacionadas. Elas têm uma relação secundária. Eu não sei se eu consegui me expressar a respeito do que eu acho que é o problema de comunicação desse problema, dessa divulgação. Sim, é bem complicado mesmo. Eu consegui entender algumas coisas, é claro que tipo, é um assunto muito complexo e tal, mas eu entendi o que você quis responder, o que você explicou a respeito desse problema que está intrínseco aí, né, da distância e tal. Mas, enfim, é complicado. Então, não necessariamente a gente está falando de informação, e sim da correlação entre os processos decorrentes dessas partículas que estão emaranhadas, né? Então,
quando a gente fala de informação, hoje em dia já carrega um significado, né? Tipo, qual que é o problema de eu saber qual é a paridade da outra partícula que tem um Andrômeda? É só uma informação, né? Mas a gente tem que talvez colocar isso num contexto de um processo físico que possa ter consequências a respeito desse emaranhamento. Quando a gente vê, pensei numa analogia agora, quando a gente vê o experimento de Stein-Gerlach, que é um experimento relacionado ao spin da partícula. Então, tem lá um magneto que vai defletir a partícula para cima ou para baixo, a depender do spin dela, né? Esse é um efeito puramente aleatório, dada a distribuição dos spins, ou ele está relacionado com alguma outra partícula que foi criada junto com essas e está emaranhado com outras partículas que vão ser usadas no experimento de Stein-Gerlach em outro lugar por algum alienígena, entende? Então, tem essa Aí a ciência fica improdutiva, não dá pra fazer ciência dessa forma. Então, entende? Essa é a questão. Mais alguém tem perguntas? Professor, eu fiquei curioso com essa situação que vocês estão comentando aí, e do experimento do Gather? Stern e Gerlach. Stern, é isso. Qual que era a pergunta? Se essa coisa do emaranhado pode ser medida por esse experimento, então isso pode ser medido de você ter uma resposta esse daí, pelo que eu percebi, eu ainda não li o artigo, mas você consegue detectar o spin da partícula. E aí a gente está falando que parece que uma outra sente lá, não sei na onde, quando essa tem o mesmo, ou tem uma variação. E aí Não, você consegue medir isso? Isso é medido, mas é medido em escalas, quer dizer, escalas de dentro de um laboratório pequeno, quer dizer, não é que você está medindo uma partícula aqui em uma Andrômeda, né? O emaranhamento quântico é um efeito que tem consequências práticas, inclusive é um dos temas fundamentais a respeito da pesquisa dos professores Paulo Nussensweig e Marcelo Martinelli, né? Então, o laboratório deles é dedicado a fazer esse tipo de medida de emaranhamento quântico, etc. Mas eu não sei dar detalhes a respeito disso. Tá, obrigado. Essa é uma grande dificuldade do curso, quer dizer, a gente vai falar de assuntos diversos, de coisas bastante interessantes. Algumas delas são minha especialidade, muitas das outras não. E a gente sempre resvala em curiosidades de coisas que estão sendo pesquisadas neste momento. Então, mesmo que eu te dê uma resposta, essa resposta é uma coisa em vista do que se tem hoje, né? Essa é uma coisa que a gente tem que sempre manter na ótica desse curso, tá certo? A minha especialidade é em física nuclear. Um pouco de física dos materiais, porque eu trabalhei durante muito tempo na interface entre física nuclear e de materiais, mas física de partículas, por exemplo, emaranhamento quântico, informação quântica, essas coisas fogem da minha especialidade. Professor, eu fiz essa pergunta em Física Moderna 1 e, assim, eu não lembro muito bem da resposta que você deu. Eu acho que no final do curso a gente vê uma forma da equação de Schrödinger quando a gente coloca a relatividade junto. Aí eu quis perguntar agora justamente porque a gente está falando dessa parte da parte nuclear e tudo mais. Então, quando a gente tenta descrever essa questão, essa parte do núcleo, toda a física do núcleo, a gente não pode mais usar a mecânica quântica que a gente estudou até agora. A gente precisaria colocar relatividade, suponho, porque as energias são altas, certo? Ou não? Você tem razão.
mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai interpretar os efeitos usando a mecânica quântica que a gente aprendeu até agora, porque a gente vai ver muitos desses fenômenos do ponto de vista qualitativo. Então, do ponto de vista qualitativo, as conclusões são as mesmas, mas do ponto de vista quantitativo, a equação de Dirac, que leva em consideração a relatividade, ela é mais acurada. Então, por exemplo, quando a gente vê a física nuclear, a gente vai estudar os potenciais, interações nucleares, e por alguma argumentação, eu vou dizer para você, então aqui a gente pode aproximar esse efeito por um poço quadrado finito. E aí a gente vai discutir a física nuclear do ponto de vista do poço quadrado finito. Então, a gente tem conhecimentos para discutir todos esses efeitos do ponto de vista qualitativo, mas de um ponto de vista quantitativo, ou seja, de fazer contas e acertar as previsões de medidas experimentais, aí você tem razão, tem que usar em diversas situações a equação de Dirac, que leva em conta a relatividade na mecânica quântica. Mas olha só, a gente não precisa chegar até a física nuclear para que isso aconteça. Quando a gente for estudar átomos multieletrônicos, quando a gente estiver fazendo a distribuição dos elétrons em átomos muito pesados, aqueles elétrons das camadas mais internas já vão ter velocidades relativísticas. Então, ali já cabe uma correção relativística usando a equação de Dirac, mas a gente não vai fazer isso do ponto de vista quantitativo. A gente vai discutir do ponto de vista qualitativo usando a equação de Schrödinger mesmo. Beleza, entendi. Obrigado. Mais alguém tem perguntas? Bom, para uma aula curta, começa até que a gente discutiu bastante coisa. Gostei da discussão, foi bastante produtiva. Estou aqui passando nos slides para ver se alguém se lembra de mais alguma pergunta antes da gente encerrar. Alguém se lembrou de mais alguma pergunta? Bom, então eu vou encerrar a gravação.